O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Fala Felipe, fala Matias, olá ouvintes do Xadrez Verbal. Eu venho aqui com muito prazer, mais uma vez, ao programa para discutir a situação política na Armênia. Da última vez que eu estive no Xadrez Verbal, foi em maio deste ano, foi para tratar da eleição de Nikol Pashinyan como primeiro-ministro da Armênia. Por que essa eleição foi importante? Porque ela culminou, foi o ponto final da chamada Revolução de Veludo, que aconteceu na Armênia a partir de dezembro do ano passado até maio deste ano. A gente tem aí um grande xadrez verbal sobre isso, né? Eu digo grande não pela minha participação, mas pela duração do programa, foram mais de 3 horas, e então eu não vou me deter muito sobre essa discussão. Quem tiver interesse e não tem ouvido ainda, dá um pulo lá na edição de maio, a edição de 3 anos do Xadrez Verbal, para poder entender essa discussão. Mas só resumidamente, né, o Partido Republicano da Armênia, comandado na altura por Sérgio Sarkisian, ele já estava há 10 anos no governo desse pequeno país, né, do que foi antes a menor das repúblicas socialistas soviéticas, né, a República da Armênia atual. Quando há mudança constitucional na Armênia, que deixa de ser presidencialista e passa a ser parlamentarista, o Sérgio Sarkisian se compromete a não se apresentar como candidato a primeiro-ministro. Só que ele não cumpre a promessa e se apresenta como candidato. Quando isso acontece em dezembro do ano passado, há uma grande revolta na Armênia, de setores populares, de setores de algumas instituições do governo, da diáspora também. E essas grandes manifestações que aconteceram na Armênia, elas foram capitaneadas por um líder, né? Uma pessoa teve a capacidade de consolidar essa insatisfação e se apresentar como uma oposição ao Partido Republicano. Essa pessoa é o parlamentar, né? Na época ele era membro do parlamento, Nikol Pashinyan. O Nikol, ele consegue ser eleito em maio de 2018 para o cargo de primeiro-ministro. Só que foi uma eleição que não modificou a estrutura do parlamento, né? Não houve uma eleição parlamentar, houve a eleição do primeiro-ministro. O Nikol, como ele era um parlamentar, ele foi eleito primeiro-ministro. Só que ele não tinha a maioria da casa para poder governar. A Assembleia Nacional Armênia era ainda dominada pelo Partido Republicano. Então, qualquer tipo de reforma estrutural que era e ainda é necessário ser feita na Armênia era barrada pela maioria do Partido Republicano. Com isso, uma das coisas que ele tentou fazer foi convocar eleições antecipadas. Essas eleições antecipadas, elas não se realizaram porque justamente a maioria do parlamento, que pertencia ao Partido Republicano, não permitiu. Então, o que o Nikol fez? Ele usou de uma manobra constitucional prevista na Carta Magna da República da Armênia, que foi renunciar, se demitir do cargo de primeiro-ministro. Por quê? A Constituição armênia diz que, se isso acontecer, se o primeiro-ministro renunciar, tem que ser chamada uma nova eleição para primeiro-ministro no parlamento. Se essa eleição não conseguir eleger um primeiro-ministro, é chamada uma nova eleição. Se essa segunda eleição também não conseguir eleger um primeiro-ministro, o parlamento ele é dissolvido, o povo vai às urnas para eleger um novo parlamento, e esse novo parlamento vai eleger um novo primeiro-ministro. Então foi justamente isso que ele fez. Ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro, se manteve como primeiro-ministro interino. 2 eleições foram chamadas, as 2 não conduziram ninguém ao cargo de primeiro-ministro, até que agora, no dia 9 de dezembro deste ano, de 2018, houve novas eleições parlamentares. E aí eu estou aqui para falar um pouco dessas eleições, né? Como que elas aconteceram. A primeira coisa interessante a gente falar é que essas eleições aconteceram no dia que marca os 70 anos da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então é uma data importante para os direitos humanos, de uma forma geral, mas também para a Armênia, que é um país que sempre se coloca no cenário internacional à frente de lutas e discussões acerca da prevenção e punição do crime de genocídio. Então foi uma data simbólica a convocação dessas eleições. A Assembleia Nacional Armênia ela é composta por 129 assentos, né? E para
para ocupar esses assentos, essas eleições tiveram a seguinte configuração. A aliança do Nikol Pashinyan, que envolve o seu partido, alguns partidos menores e alguns grupos da sociedade civil organizada, essa aliança é chamada de Meu Passo e Mikhail em armênio, ela venceu com absurdos 70% dos votos. O partido que elegeu mais parlamentares depois da aliança Meu Passo foi o partido Armênia Próspera e teve 8% dos votos. Em terceiro lugar, o partido Armênia Reluzente com 6% dos votos. Então percebam que foi uma eleição elástica, né? Foi uma lavada, como a gente diria popularmente, porque a aliança do Nikol Pashinyan teve 70% dos votos sozinho. Isso já era esperado. Nas eleições para a prefeitura de Yerevan, capital da Armênia, o resultado foi bem parecido. Então já era esperada essa grande vitória da aliança de Nikol Pashinyan. Só que desses 70% dos votos, ele não compõe automaticamente 70% do parlamento, porque há uma lei também constitucional na Armênia, é previsto na Constituição, que o parlamento ele tem que ser composto por 30% da oposição. Então, o partido, a aliança, melhor dizendo, do Nikol Pashinyan, primeiro-ministro, vai ocupar 86 assentos na Assembleia Nacional Armênia. O Armênia Próspera vai ocupar 25 e o Armênia Reluzente vai ocupar 18. Esses dois partidos, eles são partidos de oposição, mas vez ou outra eles se aliam ao governo de Nikol para fazer algum tipo de votação, para algumas matérias. Então a gente vai ter que perceber como que eles vão se comportar daqui para frente. O Partido Republicano Armênio, que é o que comanda, governa a Armênia desde basicamente a independência da União Soviética em 91, ele teve 4,7% dos votos, uma votação muito baixa, e ele não vai ser representado na Assembleia Nacional porque ele esbarrou na cláusula de barreira. A Constituição armênia prevê uma cláusula de barreira de 5%. Se um partido não alcança 5% das eleições parlamentares, ele não consegue eleger, ele não consegue ser representado no parlamento. A mesma coisa aconteceu com a Federação Revolucionária Armênia, que é o partido político mais importante na diáspora. É um partido já com 120 anos de história, um partido político muito importante, também não conseguiu alcançar a cláusula de barreira. Sobre o comparecimento às urnas, foi de 48,63%, mais ou menos 1.260.000 pessoas votaram para essas eleições parlamentares. É um comparecimento baixo, se a gente comparar com o anterior, que foi de 60%, e os anteriores ainda mais altos. Mas alguns analistas estão dizendo algumas coisas interessantes. Primeiro, que as listas de eleitores na Armênia estavam inchadas de eleitores que não mais tinham domicílio eleitoral na Armênia, já tinham se mudado para a Rússia, já tinham até mesmo morrido, e pessoas votavam no lugar desses eleitores para o Partido Republicano. As fraudes eleitorais na Armênia sempre foram muito conhecidas, consolidadas, de amplo conhecimento da mídia internacional, de observadores internacionais. Essa eleição, ela teve um monitoramento forte. O próprio Nikol Pashinyan, ele foi apoiado nas ruas ainda durante as manifestações, durante a sua campanha, por ser um moralizador, por ser uma pessoa que combateria esse tipo de fraude. Então as listas foram enxutas, elas foram diminuídas de eleitores que não mais estão na Armênia, eleitores que já faleceram. O controle, a fiscalização nas sessões eleitorais foi feito de uma maneira mais forte. Então isso ajuda a explicar um comparecimento percentualmente menor nas urnas, tá? Então, essa é uma observação. A segunda observação é que muitos eleitores iam até as sessões eleitorais, votavam pelo famoso voto de cabresto, né? Então, como houve um grande combate à corrupção eleitoral nessas eleições, houve menos eleitores corrompidos e, portanto, alguns não se sentiram na obrigação de sair das suas casas e votar. Então, esses 48% de pessoas, né, esse 1.260.000 eleitores que votaram, fizeram então essa nova Assembleia Armênia, esse novo parlamento, que a partir de agora, comandado por Nikol Pashinyan de forma efetiva e tendo a sua aliança como a grande majoritária do parlamento armênio, a gente vai saber se as suas propostas, as suas demandas, os seus planos e projetos para a Armênia vão conseguir sair do papel ou não, né? É nesse momento que a gente vai entender se Nikol Pashinyan e a Revolução de Veludo é de fato um modelo para a região, um modelo
para países vizinhos e para a região mais ampla aí do Cáucaso, Oriente Médio, ou se as suas propostas não vão ter êxito e vai ser mais um líder taxado como populista, com propostas irreais que não conseguem ser cumpridas na prática. É isso, um abraço para todos e bom programa.